Olá, meninos, tudo bem? Vamos aí então trabalhar hoje com a aula 4 da frente 3, tá? Que vai dar para nós continuidade no que nós já vimos nas aulas 3, né? Que foi a respeito de calorimetria e mudança de estado para nós. Nós vamos dar continuidade. Porém, tem algumas coisinhas a mais para a gente comentar aqui, principalmente relacionado a isso que está aí, ó, diagrama de fase. Primeiramente, para a gente poder entender a importância da gente estudar esse diagrama de fases, eu quero mostrar uma foto e um vídeo para vocês. Olha que bacana. Essa foto aqui é uma brincadeira. Tem gente que fala que é fazer mágica, né? O cidadão, ele coloca um bloco de gelo, tá vendo aqui, ó? Um bloco de gelo atravessado, apoiado nas extremidades, nas mesas, né? Aí ele coloca um arame de um lado, caindo lá do outro lado do gelo e pendura peso, saquinho aí com peso, com arroz, feijão, seja lá o que for aí o saco, para poder fazer um peso de forma que aquele arame pressione o gelo. Pressione, presta atenção. Pressione, aumenta a pressão em cima do gelo, certo? Esse arame vai passando pelo gelo, chega uma hora que ele cai, atravessa o gelo. E aí, quando você vai pegar as duas partes de gelo, não existe duas partes, existe apenas uma. A impressão que dá é que o gelo se regenerou, né? E ficou um bloco único. Qual é a mágica? O que tem por trás disso, né? Então, quem explica isso para nós, senhores, é o diagrama de fase. Vamos ver o videozinho desse gelo aqui? Vem com o tio, acompanha aqui, ó. Olha lá, senhores. Então, vocês viram que bacana? É uma brincadeira que vocês podem fazer em casa aí, né? Esse diagrama de fase vai explicar para nós como é que pode uma situação dessa, né? O arame corta o gelo, porém o gelo volta a ficar unido novamente, um pedaço do lado esquerdo, um pedaço do lado direito. Bom, outra situação que nós temos é a seguinte. Olha só que bacaninha essa tabela também. Quem vai explicar para nós é o diagrama de fases também, certo? Aqui tem uma série de alimentos, ó, aliás, uma série de tipos de feijão, né? E o tempo de molho que você precisa deixar ele com água, e teoricamente, o certo é você a cada 2 horas ou a cada 1 hora e meia trocar essa água, tá? Não deixar numa única água, porque o feijão tem uma substância, não sei dizer qual é, que te gera gases, né? E se você troca essa água mais vezes, ele diminui a concentração dessa substância, né? Mas o que interessa para nós é a segunda coluna aqui, ó, no caso terceira, né? Mas a segunda com informações e a terceira coluna, ó, cozimento e cozimento na pressão. Obviamente, cozimento seria numa panela normal. Olha que bacana, esse feijão azul que aqui, numa panela normal, 45 minutos o tempo de cozimento. Na panela de pressão, de 15 a 20 minutos, quase 3 vezes menor. Pega o feijão preto aqui, ó. 45 minutos o tempo de cozimento numa panela normal. Se for na panela de pressão, também de 15 a 20 minutos. Então percebam, senhores, ó, o feijão vermelho, 1 hora e meia a 2 horas de cozimento numa panela normal. Se você coloca numa panela de pressão, de 20 a 25 minutos. Por que que a hora que a gente coloca na panela de pressão, o alimento tem um cozimento num tempo muito menor, ou seja, num processo muito mais rápido do que se fosse numa panela normal, né? Ou, então, olha isso. Olha que bacana. Uma outra tabelinha interessante. Tem uma altitude em metros. Então, 0 metros em relação ao nível do mar é porque eu estou no nível do mar aqui, né? Na praia. Olha que delícia, né? Aí, 500 metros acima desse nível, 1.000 metros, 1.500 e assim por diante. Obviamente que conforme a altitude aumenta, eu tenho menos ar sobre a minha cabeça, né? E dessa forma a pressão vai diminuindo. Estão vendo aqui, ó, a pressão atmosférica caindo? Olha o que acontece com o ponto de ebulição da água. O que era o ponto de ebulição da água mesmo, senhores? É a temperatura ao qual a água chega e passa a mudar do estado líquido para o estado de vapor. Estão lembrados disso?
Quando a gente está lá na praia, essa temperatura é conhecida por nós, né? O segundo ponto fixo ali para nós, né? O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Mas se você aumenta a altitude, 500 metros, já cai para 98. 1000 metros, a água começa a ferver a 97 graus Celsius. Nós aqui, nas regiões interiores do continente, nós podemos estar aí, obviamente, em várias altitudes, mas numa faixa aí de 600 a 800 metros, né? Então, a gente estaria entre 98 e 97 a fervura da água para nós aqui na nossa região, certo? E conforme a altitude vai aumentando, como a pressão diminui, esse valor de temperatura vai ficando menor. Se você tiver a 9.000 metros de altitude, olha só, onde a pressão atmosférica é apenas 24 centímetros de mercúrio, tá? Seria equivalente a 0,3 atmosferas para nós. A gente tem até a água fervendo já a 70 graus Celsius. É quase que a temperatura de ebulição em pressão normal do álcool etílico. O álcool etílico ferve, ele começa a ferver mais ou menos nessa temperatura aqui, tá? Ele já tem um ponto de ebulição muito mais baixo, né, do que a água para nós. Então, meninos, esse diagrama de fases vem para explicar muitas coisas para nós. Como que ocorre aquela mágica do gelo, né? Por que que a panela de pressão consegue agilizar tanto o processo comparado com uma panela normal? Por que que o ponto de ebulição da água muda de região para região em função da altitude? Obviamente, em função da pressão atmosférica. Olha lá, tanto no gelo como aqui, nós estamos falando da palavra pressão. Esse é o ponto para nós. Então, olha só. Para nós podermos começar a entender os diagramas, ou o diagrama de fases aqui, meninos, primeira coisa que a gente precisa saber, nós vamos ter dois diagramas. Dois. Daqui a pouco eu explico para vocês o porquê que nós temos dois, tá? E essas linhas representam pontos de referência ou, vamos falar assim, fronteiras, né? Onde divide você, por exemplo, aqui, ó, do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado vapor, e essa linha de baixo, do estado sólido direto para o vapor. Aqui, apesar de um formato um pouco diferente, né? A gente tem a mesma situação, ó. As linhas são fronteiras que dividem estado sólido líquido, líquido vapor ou sólido e vapor. Isso significa que passar de uma linha para outra, transpor essa linha, né? Atravessar do sólido para líquido, do líquido para vapor, a gente vai estar relembrando essa situação. Estão lembrados? Ó? Quando a gente passa do sólido para o líquido, como é que é chamado esse processo aqui de transformação? É a nossa fusão, é o derretimento do gelo. E o caminho contrário, o líquido congelar e voltar a ser água. Aí nós temos a solidificação, né? E quando a água passa do estado de líquido para vapor, nós temos a famosa vaporização. Caso contrário, se ele passa do líquido, do vapor para o líquido, a gente tem a chamada liquefação ou condensação para nós, certo? E existe um processo que é levar direto do estado sólido para o estado de vapor, ou direto de vapor para o estado sólido, sem que passe pelo estado líquido, né? Esse processo é chamado de sublimação, tanto na ida como na volta também pode ser chamado de ressublimação na volta para nós, né? Então, meninos, esses processos, eles estão representados agora nesse diagrama de fases. Vamos voltar lá, ó. Olha o nosso diagrama de fases aqui. Por exemplo, se eu estiver nessa posição aqui e passar para cá, por algum motivo, tá? Daqui a pouco a gente explica quais, ocorreu o fenômeno que nós chamamos de fusão. Se eu continuar aqui e passar desse lado da linha para o lado direito, ocorreu um fenômeno que nós chamamos de vaporização. Caminho contrário, eu tenho a condensação e aqui a solidificação. E aqui embaixo, se ele passar abaixo dessa pressão aqui, ó, de 0,006 atm, ou seja, e passar direto para esse lado, aí ocorre o que nós chamamos de sublimação. No caminho contrário também é chamado de sublimação. Mesma coisa ocorre aqui, né? Ó. De sólido para líquido eu tenho a fusão, de líquido para vapor eu tenho vaporização. Voltou condensação e aqui solidificação. Através da linha verde, essa transformação direta é a chamada sublimação. Pô, mas por que nós temos dois diagramas aí? Eu estou vendo que um deles fala diagrama de fase da água pura. Ele é diferente? É sim, senhores. É diferente porque aqui nós vamos ter o diagrama para substâncias anômalas. Uma delas é a água, né? E nós já falamos a respeito disso. Lembra que a água, quando chega a 4 graus Celsius, ela possui o seu volume mínimo no estado líquido? A partir dali, quando a temperatura diminui, o volume dela aumenta.
Inverte a situação que nós estamos acostumados, né? Então, ela é uma substância anômala. Esse é o gráfico dela, é um pouquinho diferente do que seriam para substâncias normais ou substâncias comuns aqui para nós. Então, na verdade, apesar de um gráfico um pouco diferente, senhores, é bacana a gente entender o seguinte. Vocês estão percebendo que esse gráfico da água parece um cálice? Olha que bacana, parece um cálice para nós, não parece? E o que vai dentro do cálice mesmo? Não é o líquido que vai dentro do cálice para nós? Então, ó, aqui sempre dentro do cálice eu tenho a situação de estado líquido para a nossa substância. À esquerda dela, ou seja, com menor temperatura, porque congelou, estado sólido. À direita dela, como aumentou a temperatura, teoricamente nós temos ali o estado de vapor, certo? Mesma coisa ocorre aqui dentro, ó. Nós vamos ter dentro esse cálice, parece mais uma taça, né? Uma taça prestes a cair, mas não importa. Olha lá, dentro dessa taça nós temos o líquido. À esquerda, estado sólido. Abaixo dela, à direita aqui, nós temos estado de vapor. Belezinha? Alguns pontos que são importantes para nós. Presta atenção agora, ó. Olha só. Vou desenhar bem fraquinho. Aqui, esse pontinho, ele é importante. Que no caso para a água, ó, ele está colocando para nós aí que representa a temperatura de 0,01 graus Celsius e uma pressão de 0,006 atm, ou seja, esse ponto ocorre para a água a baixíssima temperatura e baixíssima pressão, certo? Pior, mas o que esse ponto é? Esse ponto, senhores, é chamado de tesão. Olha só. É o tesão para nós. Peraí, vamos voltar. O que esse ponto representa para nós mesmo, vocês lembram? Isso mesmo, é quando ele passa do sólido para líquido ou do líquido para sólido. É a fusão ou a solidificação. Se eu parar nesse ponto, parar bem nesse ponto em cima da linha, é porque eu tenho gelo no seu processo de derretimento. É quando eu encontro água no estado líquido e gelo, água no estado sólido, certo ou não? Ou seja, em cada linha, nós podemos falar que a substância ela se encontra em dois estados ao mesmo tempo. Olha lá. Quando ele está no passagem de sólido para líquido, parte está no estado líquido e parte está no estado sólido. Essa substância se encontra em dois estados físicos ao mesmo tempo, certo? Ah, peão, pera lá. Então, aquele ponto vermelho, que é onde eu consigo estar em contato com o sólido, com o líquido e com o vapor, eu vou poder falar que ali ela se encontra nos três estados ao mesmo tempo? Exatamente. Olha só. Esse tesão é chamado de ponto. Olha o porquê do tesão. Triplo. Ou ponto tríplice também pode ser chamado. Por que ponto triplo? Porque a substância que você está trabalhando ali, ela existe, coexiste, a gente fala, nos três estados ao mesmo tempo. Então você tem ali vapor, líquido e sólido. Obviamente que as substâncias não ficam nos três estados ali paradas em repouso, elas ficam alternando o seu estado, as moléculas dela, mas sempre vai ter uma parte no estado sólido, uma parte no estado líquido e uma parte no estado gasoso. Não importa se é para substância anômala ou para substância normal. Olha o nosso tesão aqui que ele até indicou. Isso significa que aqui existe para cada substância, tá? Um valor de temperatura e um valor de pressão que determina esse chamado ponto triplo. Esse ponto triplo representa para nós a substância que você está trabalhando nos três estados físicos ao mesmo tempo. Fechou, meninos? Um outro ponto importante para nós, na verdade, seria uma temperatura representada por uma linha, tá? Vou colocar bem grossa aqui essa linha. Olha só. Essa linha aqui. Que para a água não é nem aqui, tá? Seria bem mais para cima para nós aqui. Seria uns 300 e pouco, se eu não estou enganado. Mexi na coisa errada aqui. É isto. Esse ponto triplo seria mais para o alto aqui. Para nós é como se essa linha ainda continuasse um pouquinho, tá? Vou pegar o azul aqui. Como se essa linha continuasse mais um pouco aqui para cima.
Só dando uma reformada no nosso gráfico aqui. Mas, senhores, esse ponto aqui, que eu vou pintar de amarelo, ele representa para nós essa linha verde, que representa uma temperatura que nós vamos chamar de TC. Então, ali em cima eu tenho o ponto C. Esse ponto C é chamado de ponto crítico. O que seria esse ponto crítico? Vamos entender. Olha só. Primeiro, imagine vocês que eu tenha uma substância. Ah, substância não, a água. E essa água, agora, ela se encontra nessa situação aqui, ó. Vou chamar de A, tudo bem? Eu levo essa substância a mantendo a pressão constante, eu aumento a temperatura dela. Então percebam, ó, que ela está aqui. Mantendo a pressão constante, um ATM, ó, eu vou começar a aumentar a temperatura. Percebo que ela sofreu fusão. Passou do estado sólido para o estado líquido. Se eu continuar aumentando a temperatura, ó, vou aumentando a temperatura, ela vai chegar no ponto de vaporização. E aí aqui ela vaporiza e entra no estado de vapor. Certo ou não? Eu poderia pegar essa mesma substância e, ao invés de manter a pressão constante, manter a temperatura constante, ó. E aí eu vou só diminuir a pressão, vou diminuir a pressão, vou diminuir a pressão. Isso significa que vai chegar uma hora que essa substância vai passar do estado sólido direto para o estado de vapor. Olha lá. Então ela sofre o fenômeno de sublimação. Eu posso, obviamente, não só variar a temperatura e deixar a pressão constante, ou deixar a temperatura constante e variar a pressão. Posso variar as duas, ó. Eu posso ir variando a pressão, diminuindo a pressão e aumentando a temperatura, diminuindo a pressão e aumentando a temperatura, até que eu possa chegar no ponto triplo, onde ela coexiste nos três estados ao mesmo tempo. Então, transformações nós podemos fazer diversas. Por exemplo, eu vou fazer essa daqui. Quando ele vai do estado A para o estado B. Certo ou não? Esse fenômeno é um fenômeno que eu chamo de fusão, certo? Eu não, mas é chamado de fusão. É quando a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Obviamente que aqui eu posso diminuir a pressão novamente e ele volta para o estado sólido, né? Por exemplo, vamos pegar uma outra substância, ó, um outro ponto, quer dizer, a mesma substância, mais um outro ponto. Eu vou pegar aqui o ponto D e eu vou marcar aqui um ponto F. Vou marcar esse ponto F aqui, ó. Tudo bem? Eu vou apagar o F que eu marquei antes. Bom, o que vai acontecer aqui? Eu posso pegar essa substância e levar lá para o estado F. O que eu tive que fazer com ela para poder ir de D para F? Eu tive que aumentar a pressão um pouco, estão vendo que o ponto F está mais alto? E também aumentar a temperatura. Porém, aqui, se eu diminuir a temperatura e diminuir a pressão, perceba que eu consigo fazer ele voltar para o estado líquido. Ou, se eu simplesmente aumentar a pressão e manter a temperatura constante, ó, eu consigo novamente voltar para o estado líquido. Então, olha que bacana. Em alguns pontos, em alguns tipos de transformações aqui, senhores, quando eu estou abaixo desse ponto crítico, dessa temperatura crítica, eu consigo apenas variar a pressão e mudar o estado físico da substância. Apenas variar a temperatura e mudar o estado físico da substância. Obviamente, variando as duas grandezas, eu consigo mudar o estado físico da substância. A temperatura crítica ou ponto crítico, ele indica para nós o seguinte: acima dessa temperatura, que temperatura é essa? É aquela temperatura TC. É a temperatura do ponto crítico. Não é possível alterar o estado físico apenas variando a pressão. Variando a pressão. Vou arrumar aqui. Vocês manjaram que eu ia bem na redação, né? 30 linhas, dava 30 linhas, sobrava no máximo meia linha. Deu em cima.
Então, olha lá. Esse C é um ponto crítico que indica para nós, na verdade, uma temperatura que nós chamamos de TC. É a temperatura crítica. O que significa essa temperatura crítica? Olha aqui para o tio agora. Ó. Imagina que eu tenho uma substância aqui, ó, nessa posição aqui. Ó. Eu vou chamar de J. Só que ele atualizou bem na hora que eu fui escrever e borrou tudo. Eu vou chamar esse ponto, então, de J. Estão vendo aqui? E eu quero levar ela até um ponto K. Olha lá. Então, eu posso pegar essa substância e ir aumentando a temperatura. Percebo que ela passa do estado sólido para o estado líquido e depois do estado líquido para o estado de vapor, certo? Em qualquer outra posição aqui, senhores, onde eu estou passando o mouse aqui em cima, se eu parasse e aumentasse somente a pressão, ó, percebo que eu consigo levar a substância para o estado líquido. Se eu diminuir a pressão, eu volto para o estado de vapor. Se eu recuar aqui um pouquinho e aumentar, ó, vai para o estado líquido, variando a pressão. Agora, acima da temperatura crítica, meninos, olha o que acontece. Se eu aumentar a pressão mantendo a temperatura constante, ó, eu nunca vou conseguir mudar o estado físico dela, porque aqui é sempre estado vapor. A linha verde aqui para nós, ó, essa linha verde, delimita para nós aonde essa curvinha aqui, ó, o máximo que ela consegue chegar. Ela só chega até aqui. A partir da linha verde, senhores e senhores, todo esse espaço que eu tenho à direita é só vapor. Então, olha só o que acontece. Aqui é um ponto que, com uma transformação isotérmica, ou seja, mantendo a temperatura constante e aumentando a pressão ou diminuindo a pressão, eu não consigo mudar o estado físico da minha substância. Ela sempre vai estar no estado gasoso aí para nós. Para eu conseguir mudar, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é diminuir a temperatura e colocar essa substância numa temperatura abaixo da chamada temperatura crítica para nós. A partir daqui, sim, olha lá de novo. Agora, ó, eu consigo daqui, só aumentando a pressão, mudar o estado físico dessa substância. Tá claro para vocês? Belezinha? Obviamente que na substância normais, né? Substâncias normais, aqui também nós temos o TC, a linha crítica para nós, que indica para nós a chamada temperatura crítica, desse ponto crítico, né? Ou seja, é o ponto, a temperatura ao qual, acima dela, para você mudar o estado físico, apenas variando pressão, não é possível para nós. Beleza, senhores? Peão, tá. E tudo aquilo que você falou no começo da aula? O gelo que o arame atravessa, mas o gelo não foi cortado ao meio, panela de pressão, a pressão, o ponto de ebulição mudar. Então vamos lá, ó. Vamos comentar a respeito disso daí. Olha só. Vou pegar esse gráfico aqui para analisar com vocês. Olha o que eu quero mostrar para vocês. Imagine que aqui eu vou apagar, vou até apagar esses valores aqui para nós, para eu poder modificar, tá? Eu vou roubar da tabela, obviamente, não é isso, tá? Mas eu quero mudar esses valores aqui, ó. Quero colocar exemplos nossos só. Vamos tirar também esses valores de temperatura aqui. Certinho? E a partir daí, eu quero mostrar um negocinho para vocês que é muito bacana. Olha só. Imagine que esse ponto aqui representa para nós o ponto de fusão do gelo e esse ponto aqui, o ponto de ebulição da água. Vamos ver se eu consegui colocar esses pontos na mesma linha, no mesmo alinhamento. Consegui. Então, olha lá. Aqui seria a pressão normal. O que seria a pressão normal para nós? Uma atmosfera, 1 atm. Obviamente que nós sabemos que o ponto onde o gelo passa do estado sólido para o estado líquido é a 0 graus Celsius. Então, aqui estaria o valor 0. E que o ponto ao qual a água passa do estado líquido para o estado de vapor seria a 100 graus Celsius, certo? Bom, o que eu quero mostrar é isso daqui. Olha que bacana, olha que bacana. Muito bacana, é demais de bacana. É show de bola. Quer ver? Vem cá. Eu vou pegar aqui, olha esse segmento de reta aqui, tá vendo? Esse segmento de reta azulzinho que eu desenhei ali para vocês representa a distância, vamos falar assim, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, a pressão normal de 1 atm. Mas o que aconteceria
se eu aumentasse a pressão, por exemplo, para 3 atms? Vou exagerar, tá? Não faço ideia dos valores, se é um valor absurdo ou não, mas olha lá. O que acontece se eu aumento a pressão para 3 atm? Oh, pera lá. Isso significa que agora, olha a linha que divide o sólido do líquido aqui. Olha a linha que divide o sólido do líquido. Nessa pressão, vamos pegar uma linha aqui para a gente poder enxergar. Nessa pressão, ó, o ponto de fusão está aqui. E o ponto de ebulição está aqui. Olha só. Vamos desenhar a linha de novo? Vem com o tio. Isso significa que agora, com essa pressão de 3 atm, a temperatura ao qual a água congela ou o gelo derrete não é mais 0 graus Celsius, é menos. Sei lá, vou dar um chute aqui, tá? Menos 5 graus Celsius. E estou indo em função da escala aí agora no eixo X, tudo bem? A mesma coisa acontece lá no ponto de ebulição. Olha que bacana. O fato de ter aumentado a pressão fez com que a temperatura ficasse aqui maior do que 100 graus Celsius. Por exemplo, sei lá, chute também, tá? 120 graus Celsius. Oh, olha o que aconteceu com a distância entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição agora. Ficou bem maior do que aquele segmento de reta azul, né? Meninos, olha só. Quando a gente varia a pressão, a gente muda a composição, a forma que as moléculas estão sendo apertadas, entre aspas, né, pela atmosfera. E isso faz com que possa facilitar ou dificultar a separação ou não dessas moléculas. Então, a gente altera o ponto de fusão, o ponto de derretimento do gelo e o ponto de vaporização da água. Por exemplo, olha o que acontece com aquele gelo que nós vimos no vídeo, tá? Vocês devem ter percebido que aquele gelo, ele estava derretendo, tinha água escorrendo nele, né? Peraí, se eu tinha gelo e água, eu posso afirmar uma coisa. A temperatura daquele sistema estava muito próximo de 0 graus Celsius. Ué, Pião, por que não é zero? Porque a gente não sabe qual é a pressão, em que altitude que a pessoa estava lá na hora do experimento, né? Para poder afirmar que era 0 graus Celsius. Mas era próximo de 0 graus Celsius, tá? Bom, olha o que acontece. A 0 graus Celsius, o gelo e água, ele pode estar no estado sólido ou estado líquido, né? Obviamente que acima desse estado, eu só tenho o quê? Líquido. E abaixo desse valor, eu só tenho o quê? Sólido, porque a água congela. Porém, ao aumentar a pressão, quando eu aumento a pressão, a temperatura de fusão do gelo, por exemplo, no chute que eu dei ali para vocês, foi para menos 5 graus Celsius. Isso significa que tudo que estiver acima de 5 graus Celsius está em qual estado para nós? Líquido. E tudo que estiver abaixo de menos 5 é que vai estar no estado sólido. Meninos, olha que bacana. Aonde o arame pressiona o gelo, que está a 0 graus Celsius, como a pressão aumenta, para aquela substância naquele momento, o ponto de fusão não é mais 0. O ponto de fusão é menos 5. Isso significa que, como o gelo está a 0, o gelo ali está acima desse menos 5. Teoricamente, então ele deveria estar em qual estado? Exatamente, no estado líquido. Aonde o arame pressiona o gelo instantaneamente se transforma de sólido para líquido, com o aumento da pressão. E aí, esse arame, obviamente, ele consegue cortar o líquido, né? A gente não precisa explicar isso. Só que a hora que o arame passa por esse líquido e chega num ponto mais baixo, o líquido que ficou acima dele volta a ficar sujeito à pressão atmosférica. A pressão não fica tão alta. Se a pressão diminui, obviamente que aí o ponto de fusão volta a ser quanto? 0. E aquele gelo já estava a 0, né? Então ele volta a fazer o quê? Solidificar. E aí, novamente, o gelo se solidifica em cima. Aonde o arame vai passando e pressionando, vai transformando em líquido. E depois que ele já passou, o gelo volta a se solidificar naquele ponto novamente. Essa é a explicação da mágica do gelo para nós ali, certo? Tá, peão? E na panela de pressão? Ué, a panela de pressão é o seguinte. Olha só o que acontece quando você aumenta a pressão. O ponto de ebulição, a temperatura dele também aumenta.
Então, ao invés da água começar a ferver a 100 graus Celsius, então lembrado que quando começa a mudança de estado físico, não varia a temperatura. Então, quando a água chega a 100 graus Celsius e começa a vaporizar, não vai aumentar a temperatura da água, certo? Porque ela vai mudar o estado físico. Só que agora, com o aumento da pressão, ao invés de ferver a 100, a água ferve a 120 graus Celsius. Isso dentro do chute que eu dei aí, tá? Isso significa que o feijão, por exemplo, que estaria sendo cozido a 100 graus Celsius, agora ele tem a possibilidade de estar sendo cozido a 120 graus Celsius. A uma temperatura maior, onde a transferência de calor é maior e, consequentemente, o cozimento acaba sendo mais rápido. Então, a ideia da panela de pressão é fazer o quê? Aumentar a pressão interna de forma que esse ponto de ebulição aumente a temperatura, né? Passe a ser um ponto, um valor maior, de forma que a gente consiga atingir temperaturas maiores do que 100 graus Celsius e, dessa forma, conseguir um cozimento mais rápido dos alimentos para nós. Beleza, meninos? Fechamos aqui, então? Então, bora para os exercícios. Grande abraço a todos.